Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver. Eu aqui, André, residente na Suíça, no dia 13 de maio, falo sobre um assunto importante, né, que é a questão da crise do coronavírus, né? Eu moro na Suíça faz quase 5 anos, né? Desde setembro de 2015, aquele fatídico setembro. Passei por muitas coisas aqui, fiz um mestrado, perdi todo o meu dinheiro, casei, tive uma filha, estou fazendo doutorado, estou empregado em uma universidade, né? Muita coisa aconteceu e nesse meio tempo eu conheci muitas pessoas, eu tive a oportunidade de ver muitos cantos da Suíça, né? É, aprender um pouco mais sobre a cultura, sobre o estilo de vida, sobre questões políticas, questões de gosto e refletir um pouco sobre a questão do coronavírus, né? Aqui na Suíça, inicialmente, as pessoas não respeitaram muito o isolamento no começo. Havia ainda, né, eu lembro em fevereiro, havia ainda uma questão, muita dúvida, muita é, desconfia... As pessoas estavam desconfiadas sobre se o coronavírus era real ou não, até que começaram as primeiras mortes, né? Especialmente quando vieram relatos muito fortes da Itália. E aqui tem um cantão no sul da Suíça, o cantão de Ticino, que ele é um cantão que ele é italófono, né? Ele fala italiano. E tem muitos italianos que cruzam o cantão, trabalham na Suíça, ou suíços que trabalham na Itália e vice-versa. E o norte da Itália era, naquela época, o foco da pandemia, né? Então, quando começaram os primeiros casos a cruzar a fronteira, as pessoas ficaram com muito medo, né? Eu lembro que teve um final de semana que estava todo mundo com muito medo, né? Foi quando, aliás, foi um pouco antes de começarem a estabelecer as medidas, né? E as pessoas não estavam, inicialmente estabeleceram medidas, sugeriram, né? 2 metros de distância, de você, quando você fosse espirrar, espirrar aqui no ombro, né? No cotovelo, né? Entre outras coisas, mas as pessoas não estavam respeitando muito. Então, iria, de uma forma ou de outra, ser feito, estabelecido questões de isolamento forçado, né? Então, muito no dia 14 de março, ou 16, não, acho que dia 16, o comércio fechou, né? Muitas coisas fecharam, escolas fecharam, serviços fecharam. E aí, agora, passando 50 dias, né? Deu certo ou não? Parece que deu certo, né? E não foi só aqui, foi em diversos países, né? Na Itália está reduzindo bastante, né? Tivemos os menores números de casos nos últimos dias. Na Alemanha também, em Portugal já foi muito bem controlado. Até na Espanha, que teve uma crise forte também. Esses países todos estão, com o coronavírus cada vez mais controlado, estão reabrindo diversos serviços, né? A Suíça, 2 semanas atrás, já começou a reabrir, por exemplo, serviços de medicina não relacionados ao coronavírus, né? Dentistas, cabeleireiros, floristas, massagistas, serviços em que você teria que fazer, precisa do toque, né? Para você trabalhar, né? Então, esses serviços foram reabertos na medida em que as pessoas que são os trabalhadores com isso pudessem respeitar, tivessem máscaras, por exemplo, né? Eu fui cortar meu cabelo, a pessoa me cobrou 2 francos por uma máscara, né? Apesar do preço do cabeleireiro ser não tão caro. Então, porque era obrigatório utilizar máscara. E eles tinham uma máscara como se fosse aquela de policial, assim, que você desce, né, com plástico. Né? Então, são serviços em que teria que ser feito maior controle. E no dia 11 de maio, 2 dias atrás, abriram também as escolas novamente. Então, as crianças e adolescentes das escolas obrigatórias puderam voltar às aulas. Tem muitos relatos aqui de amigos e conhecidos que as crianças estavam ansiosíssimas, assim como os pais, né? A voltar para a escola. E aqui, como está sendo feito, num dia sim, uma criança vai de manhã, no outro dia, ela vai de tarde, de forma que você reduz pela metade o tamanho das classes, né, das salas. Então, aparentemente, tem dado certo. Mesmo no dia 27, quando você reabriu alguns serviços, não houve um aumento muito grande no número de casos. E aparentemente, ainda não houve aumento do número de casos relativamente aos últimos 2 dias. Porém, o coronavírus, às vezes, ele tem um tempo de hibernação, né, um tempo de aparecer depois de sintomas,
de 2 semanas. Então a gente só vai saber daqui a 2 semanas, né? No dia 8 de junho, outros serviços vão reabrir, né? Eu acho interessante que, mas para mim a data mais importante é agora, no dia 11 de maio, porque restaurantes, hotéis reabriram também. E a gente não imaginava que ia reabrir tão cedo, né? Lógico que tem uma série de restrições. Eu tenho um meu vizinho aqui, né, um dos meus vizinhos, ele tem um restaurante. Ele falou que não sabe se o restaurante dele vai sobreviver, porque mesmo reabrindo, ele tem que cortar cerca de 60% do número de cadeiras, né? Então vai cair a demanda, talvez agora no começo, as pessoas queiram muito ir nos restaurantes, então tem um certo boost, mas eu acho que se continuar assim no longo termo vai ficar difícil. E, bom, isso para falar que somente depois de 50 dias da, chega, de, da data base do estabelecimento do isolamento, esses países já estão começando a reabrir, já estão reaquecendo a economia. Aliás, houve o aquecimento da economia por meio de incentivos e agora por meio de voltar a funcionar. Eu acho que o Brasil, nesse caso, perdeu uma oportunidade única. Oportunidade única. O Brasil, ele, se não me engano, estabeleceu as medidas de isolamento, os governadores, não o governo federal, porque o governo federal só sabota, né? Só sabotou. Estabeleceu no mesmo dia aqui da Suíça, mas as pessoas respeitaram muito menos, né? E ainda ficou uma questão do discurso de que, precisamos trabalhar. Lógico que as pessoas precisam trabalhar, lógico que elas precisam de dinheiro, né? Mas não é só no Brasil, em vários países do mundo, a Argentina, que tem muita questão de dificuldade financeira, outros países da América Latina também tiveram essa questão. Mas o que eles fizeram? Eles estabeleceram, não ficaram discutindo durante 2 ou 3 semanas quanto de dinheiro ia dar, quanto de incentivo ia dar para os trabalhadores informais, para os trabalhadores desempregados, para os empregados, para os trabalhadores de pequenas empresas, né? Que no Brasil, o governo federal, você não deve esquecer, que iria dar apenas R$ 200, né? Foi o Congresso que se reuniu e conseguiu aumentar e lançou um projeto de lei, né, que já tinha sido protocolado faz bastante tempo pelo Eduardo Suplicy, né, o senador Eduardo Suplicy, de renda mínima básica, para um valor de R$ 600, que ainda assim não é tão grande, mas para muitas pessoas que seu valor é superior ao Bolsa Família, isso ajuda muito. Mas demoramos 2 a 3 semanas até começar a conceder isso, e ainda assim muita gente ainda fraudou o sistema, porque o sistema não foi muito bem feito. E aqui na Suíça e na Europa, não. Houve, assim, houve uma estruturação, especialmente a nível nacional e federal, de como esse benefício seria dado. No Brasil, o governo federal não queria discutir isso, ou queria discutir um valor muito irrisório, né? E ainda assim foi de uma forma meio muito mal feita, aliás. Mas fazer o quê? E o Brasil, para mim, perdeu uma grande oportunidade, porque as pessoas também não respeitaram o isolamento e começaram a brigar, né? Não é só no Brasil que nós tivemos protesto, né? Olha essa imagem aqui, ó. Tá vendo? É uma imagem de um protesto que aconteceu esse final de semana. Aliás, eu não sei a razão, porque os serviços estão reabrindo já, né? Foi em Berna, se não me engano. E as pessoas protestando contra o lockdown, contra o isolamento, querendo voltar a mais atividade, etc e tal. E o protesto, ele deveria ter sido contido, mas não foi contido, porque tinha idosos e crianças no protesto, né? Mas o número de pessoas não chegou a 200, 300 pessoas, né? Então, não é algo exclusivo do Brasil. Mas o Brasil, ao contrário daqui, o Brasil perdeu a oportunidade de, nesses 50 dias, controlar, né? E realmente, aí depois a gente poderia já reabrir alguns serviços. Não, muitos lugares já começaram a reabrir serviços, ouvindo o presidente da República que lutava contra o isolamento, né? Apenas para manter a sua base eleitoral, para não ser afetado pelas pesquisas e pela futura crise financeira que vindoura, né? A vindoura crise financeira, crise econômica também, sabotou as tentativas dos governos estaduais de você fazer o isolamento, e isso era necessário. Agora que nós perdemos a janela. Muito se diz que o Brasil perdeu a janela, perdeu a oportunidade, perdeu o trem para várias coisas, e essa é mais uma delas. O Brasil dizia-se, no final do século XIX, perdeu a oportunidade de se industrializar no momento em que os países europeus se industrializavam, né? Por exemplo, naquela época, o Barão de Mauá começou a fazer estradas de ferro, começou a fazer fábricas, começou a fazer
questão da trabalhar com ferro e o aço, e eram indústrias que os países desenvolvidos, na época que se desenvolveram bastante, especialmente os Estados Unidos e a Alemanha, trabalhavam muito. E o Brasil, né, depois de algum tempo, parou de investir nisso, né? Parou de investir nisso e até hoje nós somos um país em que nossa indústria ela é meio completa, né? Feita pela metade, né? Também diz que nossas leis trabalhistas também foi feita pela metade, a nossa globalização aqui no Brasil chegou pela metade, né? A questão de incentivo do ensino no Brasil é feita pela metade, né? As pessoas não têm muito incentivo ao ensino, à pesquisa, né? Isso é um tema que eu queria falar depois também, né? Porque aqui na Suíça, na Europa em geral, tem muito incentivo à pesquisa e no Brasil, hoje estamos cortando, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê não, né? A gente tem que protestar. E o coronavírus também. Perdemos a oportunidade, fizemos pela metade e hoje nós estamos com uma das maiores taxas de infecção do mundo. Parabéns, né? Ontem, no dia 12 de maio, 800 pessoas foram infectadas, né? O número de mortes, não, esse número de mortes. As infecções no Brasil são muito maiores, né? O Brasil já está com 12 mil mortes, né? Se você calcular, fazer o cálculo relativo à proporcionalidade da população, não é muito, mas, cara, 12 mil mortes, você não fica comemorando um número baixo de mortes. Você não comemora a morte, você não faz churrasco com morte, você não faz não anda de jet ski com mortes, né? Você tem que lutar contra isso, né? O Brasil perdeu o bonde, né? Aqui nós estamos vendo como está sendo controlado, né? Mas o futuro dirá se está dando certo ou não o relaxamento aqui na Europa, né? Na Alemanha aumentou um pouco o número de casos, mas eu acho que relativo já vai estabilizar de novo, né? E esperamos que agora em setembro teremos uma vacina, né? Vai ver, só aí talvez o Brasil consiga controlar. Mas temos um movimento anti-vacina forte no Brasil agora. Pois é. Se desgraça pouco é bobagem, né? Bom, até mais. Esse vídeo aqui foi para comentar uma questão do corona no Brasil e na Suíça e na Europa. Muito obrigado a você. Se você gostou, dá um curtir no vídeo, compartilha, comente veja o que você acha, tá bom? Muito obrigado.